Oi. Hoje a gente vai ver os comandos de modificação. Lembrando que aquelas 3 etapas que eu falei, né? Criar, selecionar e editar. Então, o primeiro comando de edição, que na verdade eu vou falar, é o apagar, né? Que é o erase. E lá eu vou explicar as formas de seleção que acontecem no AutoCAD. Diferente de outros programas gráficos, o AutoCAD, as ferramentas de seleção deles está dentro das ferramentas de edição. O Corel, o Photoshop, o próprio SketchUp, ele tem uma ferramenta específica para seleção, que não é o caso do AutoCAD. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, tá? Então, aqui, vocês já devem estar mais familiarizados. Então, eu vou aqui desenhar linhas aleatórias, só para a gente entender os processos de seleção que tem no AutoCAD. Então, o primeiro comando que a gente vai ver é esse aqui, que é o erase, né? Ele vai apagar os objetos e aí a primeira coisa que ele vai, na hora que eu seleciono o comando, ele vai me pedir para aqui embaixo, ó, Select Object, tá? Então, eu tenho a seleção convencional, que eu estou clicando nela. Se por algum motivo eu quiser desselecionar, eu aperto o Shift e ele vai desselecionar o objeto, tá? E aí eu dou Enter para confirmar minha seleção e ele vai ter apagado. Eu vou desfazer aqui, para voltar. Essa é a forma mais simples que a gente tem. Mas eu posso também fazer a seleção abrindo janelas. Clico fora do objeto, arrasto o mouse, eu não cliquei, eu estou só arrastando. E aí ele abre uma janela e tudo que estiver dentro da janela, vocês estão enxergando a diferença, vai ser selecionado. Ou seja, o objeto que não estiver inteiramente dentro dessa janela, ele não vai ser selecionado, tá? É o que está acontecendo aqui. Vou desfazer de novo. Vou voltar no erase. Mas, se eu abrir a janela da direita para a esquerda, tudo que cruzar nessa janela, vejam que a janela ela abriu de forma tracejada. Ela é uma cross window, que a gente chama. Então, tudo que tocar essa janela, ele vai ser selecionado, tá? E aí eu confirmo a minha seleção e apaguei. Vou desfazer aqui de novo. Então, só para vocês entenderem a diferença de uma janela abrindo de um lado, tá? Independe se é para cima ou para baixo. E abrindo do outro lado, então, bastou tocar, né, nos objetos que eles são selecionados, tá certo? Então, são basicamente esses 3 tipos de seleção que eu tenho no AutoCAD. O single, que a gente chama, que é o clique normal, que vocês já estão acostumados, e as janelas, só que eu tenho 2 tipos de janela, tá? A janela convencional e a janela que a gente chama de cross window. Combinado? O próximo comando que a gente vai ver é o move, né? O próprio nome diz, ele vai mover um objeto ou vários objetos de um lugar para outro, tá? Então, entrei no comando move, ele vai aqui, primeira coisa que ele vai pedir sempre o que é? Selecionar o objeto. Por quê? Porque ele só vai poder editar esse objeto. No caso aí, a edição é a troca de lugar dele. Só vai poder fazer essa edição se algum objeto estiver selecionado, tá? Então, eu vou selecionar, por exemplo, só esses 2 objetos aqui, tá? Abri uma cross window, selecionei. Ele vai continuar me pedindo para selecionar o objeto. Então, eu vou confirmar a minha seleção. Como é que eu faço isso? Dando Enter, tá? Dei Enter, ele está me pedindo agora aqui embaixo. Sempre leiam aqui embaixo, tá? Move, specify the base point. Então, especifique o ponto base, tá? Eu vou clicar num ponto qualquer, não necessariamente precisa ser em cima do objeto, pode ser fora dele, e vou arrastar o mouse. E automaticamente ele está me dando o preview de como vai acontecer esse deslocamento, tá? Meu mouse está solto, se eu apertar o F8 vai travar aqui nos ângulos retos, então eu posso fazer essa movimentação dentro, zerando o deslocamento, nesse caso aqui, zero o deslocamento em Y, e nessa situação aqui eu zero o deslocamento em X, tá? E aí eu posso digitar
o valor que eu quiser. Então, aqui andou 500 unidades para baixo, tá? Essa movimentação, vou voltar aqui no Move, vou selecionar de novo o objeto. Essa seleção ela pode acontecer baseada num ponto do próprio objeto. Então, aqui eu vou pegar esse endpoint, o fim da linha, e vou levar para o meio dessa linha daqui de cima, tá certo? Então, eu posso usar essas ferramentas de precisão para levar o objeto de um lugar para o outro, ok? E assim criando novas figuras, que esse é o intuito, tá? Então, pausem o vídeo, façam linhas aleatórias e tentem fazer esse processo da maneira como eu fiz, de maneira simplificada, só para vocês entenderem. E aí depois a gente volta para ver o próximo comando. Então, voltando, a gente vai ver o comando copy, que é muito semelhante, irmão gêmeo do move. Só que, como o próprio nome diz, em vez de ele mover o objeto, ele vai copiar o objeto. Mas a forma de funcionamento é a mesma. Então, vou acionar aqui o copy. Ele vai pedir para selecionar o objeto. Eu vou selecionar o objeto. No caso aqui, vou selecionar esses dois só. Ele está me pedindo, continua me pedindo para eu selecionar o objeto. Eu vou dar o Enter para confirmar que é minha seleção, ou seja, não tenho mais nada selecionado. E vou agora, o que ele está me pedindo aqui embaixo? Specify the base point, ou seja, especifique o ponto base. Eu vou clicar num ponto qualquer da tela e vou arrastar o meu mouse. E eu vou ter a possibilidade de colocar a unidade de deslocamento. Vejam, ele continua com o objeto lá me pedindo para eu especificar o segundo ponto, porque ele vai continuar fazendo cópias infinitas. Até a hora que eu disser não quero mais cópia, eu dou Enter para confirmar ou sair do comando. Tá? Então, eu dei 500 na primeira unidade, agora eu vou dar 1000. Fiz alguma coisa errada aqui, eu vou undo, desfazer. Agora. 1000, faltou um zero a mais, um zero, pronto. Tá? Vou dar Enter para sair da minha seleção. Só para vocês entenderem que daqui para cá tem 500 e daqui para cá é que tem 500. Ou seja, em relação aos pontos, independe, por isso que eu disse que independe de onde eu clico, tá? Nesse caso aqui, todas as distâncias entre os objetos saiu com 500. Saíram com 500, tá bom? Mas eu posso também, vou apagar aqui, eu posso também usar o próprio objeto como referência, igual como eu fiz no Move. Copy, seleciono o objeto, aqui vou até selecionar todo mundo, dou Enter para confirmar minha seleção e vou usar o próprio objeto como referência, tá? Então, eu não sei as medidas que estão aí, porque eu não sei as medidas que eu usei para fazer essas linhas. Ok? Então, pausem de novo o vídeo, tentem fazer esse processo que eu fiz agora com linhas aleatórias de novo, só para vocês mais ou menos entenderem como é o processo do copy, tá? Que agora eu vou falar sobre o próximo, que é o offset, ok? O offset, ele vai fazer linhas paralelas, objetos paralelos, podem ser linhas, arcos, círculos, vão fazer paralelas, tá? Objetos paralelos. Então, eu vou fazer aqui uma linha qualquer, um círculo qualquer, tá? E um arco também, só para vocês entenderem que podem ser em qualquer objeto. Eu vou acionar aqui o offset, e aí agora ele não está me pedindo para selecionar um objeto, ele está me pedindo primeiro qual é a distância dessa paralela. E aí, nesse caso, eu vou botar 200, tá? Aí agora ele está me pedindo, selecione o objeto to offset. Ou seja, qual vai ser o objeto que vai ser, a gente até usa como verbo, vai ser offsetado. Ou seja, a partir dele vai ser criada essa paralela.
Então, eu vou clicar aqui no objeto, e aí agora ele está me pedindo, especifique o ponto do lado que esse offset vai ser criado, ou seja, essa paralela vai ser criada para que lado? Então, no caso aqui, para o lado esquerdo ou para o lado direito. Eu estou só arrastando o mouse, ainda nem cliquei, ele está me dando preview. Então, eu vou clicar para esse lado e ele vai fazer. E aí vejam que ele voltou a me perguntar de novo para selecionar o objeto. Por quê? Porque ele continua mantendo aquela distância de 200 que eu dei no início e eu posso continuar fazendo paralelas e usando outros objetos como referência. Tá certo? Ah, eu quero um valor diferente de 200, eu vou sair do comando, eu vou entrar novamente e eu vou digitar o novo valor que eu quero. No caso aqui, 50. Vou clicar no objeto e aí vou fazer as paralelas da mesma forma como eu fiz ainda agora. E as linhas novas, elas podem ser usadas como referência para fazer novas paralelas, ok? Eu vou parar agora e vou colocar um outro vídeo a seguir fazendo um exercício prático usando o copy, o move e o offset, tá bom?